Feiticeira essa mulher, que por ela galei. Mais alto. Carlos Alexandre deixou sua marca na história da música brasileira e nos corações de todos aqueles que tiveram o privilégio de ouvir sua voz. Seu compromisso com suas raízes, sua paixão pela música e sua incrível jornada de sucesso tornam-no uma figura notável e uma inspiração para artistas aspirantes e amantes da música em todo o país. A música de Carlos Alexandre é um testemunho de seu talento excepcional e uma lembrança eterna de sua dedicação à arte que ele tanto amava. Imagine um jovem extremamente tímido, que passava os dias atrás do balcão de uma padaria, evitando conversar com clientes e sonhando com um futuro melhor. Esse jovem, conhecido como Pedrinho da Padaria, transformaria sua vida humilde em uma trajetória de sucesso na música brasileira, sob o nome de Carlos Alexandre. De origem simples no interior do Rio Grande do Norte, ele se tornou um ícone popular, vendendo milhões de discos e conquistando corações em todo o Brasil. Esta é a história de um menino que, com o talento e o apoio incondicional de sua esposa, Solange, que era mais do que sua musa inspiradora, ela era sua feiticeira tão amada. Carlos Alexandre escreveu seu nome na história da música nacional. Pedro Soares Bezerra nasceu em Santa Fé, Jundiá, no interior do Rio Grande do Norte. Filho de Genaro Bezerra Martins e Antonieta Feconchines Bezerra. Sua infância foi marcada por várias dificuldades. Após o abandono do pai, Pedrinho passou por 3 lares adotivos antes de encontrar uma família que o acolheu. Após a adoção, a família mudou-se para Natal, estabelecendo-se na cidade da Esperança, onde sua vida começou a tomar novos rumos. Desde cedo, enfrentou a pobreza de frente, ajudando desde cedo na padaria do irmão de criação, já vivendo na cidade da Esperança. A timidez de Pedrinho o impedia de interagir muito com os clientes, mas foi nessa padaria que ele conheceu sua futura esposa, Solange, que enxergou além da quietude do rapaz e percebeu o talento que ele escondia. Quando não estava no balcão, tocava violão e cantava com amigos, sem imaginar que essa habilidade o levaria ao estrelato. Foi nesse cenário, entre as ruas de um bairro humilde, que o destino de Pedro começou a mudar, mas sua timidez ainda o acompanhava. Nos palcos, ele mal olhava para o público no início de sua carreira, mas a presença constante de Solange ao seu lado o encorajava. Ela não apenas sugeriu a mudança de nome para Carlos Alexandre, mas também o ajudava a vencer o medo do palco, ficando muitas vezes na primeira fila para garantir que ele não se sentisse sozinho. Inspirada em seu afilhado, ela o rebatizou de Carlos Alexandre, um nome que logo ecoaria em rádios e programas de TV por todo o país. O grande salto veio em 1978, quando o radialista Carlos Alberto de Souza, durante uma campanha política, prometeu levar o jovem cantor a São Paulo para gravar um disco. A promessa foi cumprida e, com o lançamento do compacto, Arma de Vingança, Carlos Alexandre conquistou o Brasil. Durante sua carreira de 11 anos, Carlos Alexandre gravou 15 discos de ouro e 1 de platina, vendendo mais de 2 milhões de cópias. Seu talento e carisma o levaram a se apresentar nos principais programas de televisão da época, como os icônicos Chacrinha e Clube do Bolinha. Em cada show, multidões se reuniam para ouvir o jovem que havia conquistado o país com sua voz marcante e suas letras que falavam diretamente ao coração do povo. Com uma mistura de romantismo e histórias do cotidiano, suas músicas refletiam a simplicidade e a paixão que vivia em seu interior. Canções como Sertaneja e Arma de Vingança tornaram-se verdadeiros hinos populares, tocando nas rádios e embriagando festas por todo o Brasil. Uma das maiores estrelas do brega chique, da música romântica. Vamos aplaudir Carlos Alexandre! Em pouco tempo, Carlos Alexandre passou a ser uma presença constante em turnês pelo Nordeste e Sudeste, ampliando ainda mais seu público fiel. Mesmo com o sucesso, ele se manteve acessível, fazendo questão de atender fãs e visitar amigos de infância. Sua simplicidade e humildade eram marcas registradas, e ele frequentemente relembrava suas origens em entrevistas. Seu último álbum, lançado pouco antes de sua morte, consolidou sua posição como uma das grandes vozes da música popular brasileira, deixando um legado que continua a emocionar novas gerações.
Sucessos como Feiticeira, Cartão Postal e A Ciganinha eternizaram seu nome. Mas, por trás das canções, havia um homem simples, que jamais abandonou suas raízes. Mesmo com a fama, ele permaneceu morando na Cidade da Esperança, mantendo-se próximo de sua família e amigos de infância. Infelizmente, o destino tinha outros planos. Em 30 de janeiro de 1989, um trágico acidente de carro tirou a vida de Carlos Alexandre, aos 31 anos. Ele retornava de um show em Pesqueira, Pernambuco, quando seu veículo saiu da pista na estrada RN 093, entre Tangará e São José do Campestre. A notícia de sua morte chocou fãs e amigos, encerrando precocemente a trajetória de um dos grandes nomes da música popular brasileira. A ausência de Carlos Alexandre ainda ressoa profundamente em quem o amou de perto. Semana antes, ele tinha feito um teste com a gente. Eu acho que ele sentiu. Ele se escondeu lá no posto de gasolina, que tem um posto bem na esquina da casa. Ele se escondeu e mandou o rapaz ir avisar que ele tinha sofrido um acidente e que ele tinha morrido. E minha mãe subiu desesperada pro posto de gasolina e a gente atrás, né? E quando a gente chegou lá, ele estava por trás do carro morrendo de rir da cena. Aí, com uma semana depois, aconteceu e foi realidade. E pra gente acreditar... Essas lembranças não são apenas parte de uma história de saudade, mas também um testemunho do amor que resistiu ao tempo e à ausência. O legado de Carlos Alexandre vive não apenas através de sua música, mas nos corações daqueles que compartilharam seus dias, suas lutas e suas vitórias. Carlos Alexandre nos deixou cedo demais, mas seu legado continua a brilhar como uma estrela que nunca se apaga. Ele foi a personificação de que o talento, somado à perseverança e ao amor incondicional, pode transformar até mesmo as vidas mais humildes. A timidez que um dia o impediu de olhar nos olhos do público deu lugar a uma voz que ecoa nos corações de gerações. Graças à força de Solange, sua eterna feiticeira, que enxergou nele um brilho que nem ele próprio percebia, Carlos Alexandre ultrapassou barreiras, levando consigo as esperanças de tantos que, assim como ele, vieram de origem simples. Seu nome nunca será esquecido, pois, enquanto houver um rádio tocando suas canções, ele continuará a viver, não apenas como um ícone da música, mas como um símbolo de superação e inspiração para todos aqueles que ousam sonhar. Suas músicas continuam sendo regravadas e tocadas em rádios pelo Brasil, e sua história inspira aqueles que sonham em transformar uma realidade difícil em uma carreira de sucesso. Carlos Alexandre foi mais do que um cantor, ele foi a voz de uma geração e a prova de que, com talento e apoio, até mesmo um humilde padeiro pode alcançar as estrelas.